Aqui é Beatriz Lima. Apoie a construção de vínculos conscientes com as crianças. Se você é mãe, pai, professor ou quer saber mais sobre a infância, vem comigo. Este podcast foi criado a partir do seminário Compreendendo a Tristeza nos Fluxos da Vida, conversa sobre saúde mental em crianças e adultos, que aconteceu em setembro de 2021. O tema da saúde mental, embora seja um dos mais relevantes no momento atual, é um dos mais delicados e difíceis de nos sentirmos à vontade para falar sobre ele. A escolha por este tema vem em função dos inúmeros casos de transtornos mentais em crianças e jovens que têm chamado a atenção da comunidade médica, das famílias e escolas, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. Você sabia que o Brasil lidera o ranking mundial nas estatísticas de casos de depressão e ansiedade? Por isso, ainda que delicado, precisamos falar sobre isso. E qual a relação entre saúde mental e tristeza? Precisamos compreender a nossa tristeza, abraçá-la, nos sentirmos gratos a ela, porque esse é um possível caminho para que a gente não adoeça. Parece estranho? Então vamos lá. A depressão é causada por uma frequência do estado de ficar triste, até que ele se torne generalizado. A ansiedade, diferentemente, não tem sua origem na tristeza, e sim no medo. Na ansiedade, há uma preocupação exacerbada que foge ao controle da pessoa, que leva a uma angústia frequente, que também gera quadros de tristeza generalizada. A depressão pode ter várias origens e várias pesquisas têm buscado entender quais são, mas quadros de ansiedade também podem levar à depressão. E o que acontece no corpo de uma pessoa que vive frequentes episódios depressivos? As causas podem ser de origens relacionadas a fatores socioambientais e psíquicos, como estresse, problemas familiares, de relacionamentos, pressão no trabalho, ou relacionadas a fatores do próprio organismo, como uma predisposição genética. E também podem ser as duas causas associadas. Mas independente disso, nos dois casos acontece um desequilíbrio que é uma queda nos hormônios e neurotransmissores associados. São eles a noradrenalina, dopamina, serotonina e acetilcolina. A baixa de noradrenalina causa perda de memória e dificuldade de concentração. A dopamina é responsável pela regulação das emoções, alívio da dor, mecanismos de recompensa. Sua queda impacta nas sensações de prazer e motivação. A serotonina ajuda a regular o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, ansiedade, temperatura corporal e emoções, percepções de dor e medo. Portanto, já pode-se ter uma ideia do que sua queda impacta. A acetilcolina vai facilitar a comunicação dos neurotransmissores. Existem várias estatísticas sobre depressão e ansiedade, mas vou usar duas em específico para uma reflexão que quero compartilhar com você. Uma dessas pesquisas foi publicada na página globo.com em maio de 2020, tendo como fonte a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Unicamp. Nela, o número de mulheres que afirma se sentir deprimida constantemente é o dobro do número de homens. Esta pesquisa em especial não apresentou números para pessoas que se consideram não binárias. A outra pesquisa que uso aqui como referência foi de uma matéria publicada na Sociedade Brasileira de Pediatria em 2019, tendo como fonte o Ministério da Saúde, apontando que o crescimento de casos de internação hospitalar no SUS por transtornos mentais e comportamentais de 2009 a 2018 teve um crescimento de 107% para crianças de 10 a 14 anos.
e ainda nesta faixa etária, internações por transtornos ligados a mudanças de humor e dificuldade para lidar com as emoções teve um crescimento de 300% no mesmo período, de 2009 a 2018. Quando vemos que a porcentagem de casos de depressão é maior nas pessoas do gênero feminino que no gênero masculino, podemos deduzir muitas coisas, mas vou me atentar para duas questões. Uma é que muitos homens e meninos não assumem ou até mesmo não reconhecem os sintomas da dor e da tristeza por questões culturais, educacionais, por receio de transparecer fraqueza. Isso é uma falha social nossa. E outro fator é uma realidade que muitos de nós presenciamos e vivemos, que é o fato das mulheres terem assumido nas últimas décadas a função de trabalhar fora, agregada, em grande parte dos casos, a responsabilidade exclusiva pela educação dos filhos. Existem muitas questões importantes relativas a questões de gênero que não será nosso foco aqui, mas o fato é que hoje, homens, mulheres, pessoas não binárias e mesmo muitas crianças e jovens vivem para alimentar um sistema onde a maioria de nós, no Brasil e no mundo, precisa trabalhar para sobreviver, para ter acesso ao atendimento às necessidades básicas, a água potável encanada, a sistema de esgoto, quando isso é possível, porque infelizmente sabemos que em muitas realidades ainda não é. Eu ainda quero acrescentar mais uma pesquisa, uma matéria de maio deste ano, da revista Crescer, que conta que em 2020, uma das frases mais buscadas no Google foi mãe cansada. E isso nos diz sobre tantas outras coisas. Vejam, nós temos nas estatísticas um número massivo de jovens de 10 a 14 anos sentindo-se deprimidos e, por outro lado, temos um número massivo de mães exaustas. Você consegue perceber a relação existente entre um adulto sobrecarregado e filhos adoecidos? Entre adultos que têm condições de se cuidar e filhos saudáveis? Gabor Maté, um médico que tem trazido uma abordagem muito interessante para a elaboração de traumas, fala que existe a memória explícita e a memória implícita. Memória explícita é aquela decodificada em nosso cérebro por uma região chamada hipocampo. Então, são as lembranças do que fiz hoje pela manhã, lembranças da infância, da adolescência, lembranças de um passado recente. A memória implícita é gerada a partir de lembranças que influenciam nossas reações, porém não podem ser decodificadas, porque antes de 1 ano e meio e ainda por um tempo depois, a região do hipocampo não está completamente desenvolvida em nosso cérebro. Assim, temos a memória emocional, que tem grande impacto sobre o nosso comportamento, mas que não lembramos como foi gerada e o que a causou. Por isso, o parto e o pós-parto, os 1000 dias da criança, a primeira infância e até mesmo a gestação e a concepção deveriam ser questões de políticas públicas. O que nós podemos esperar da geração que está nascendo em 2020, onde a maior parte de buscas na internet são mãe cansada, como cuidar de um bebê, como lidar com o pós-parto? Porque nós temos milhares de cursos, mestrados e doutorados para nos ensinar a construir torres de apartamento, carros, remédios e tratamentos para diversas doenças e até mesmo como ganhar dinheiro na internet. Mas onde e quando aprendemos como ser um ser humano, lidando com outro ser humano na esfera da vida, enquanto cônjuges, pais, mães, professores? Então, vamos examinar a etimologia da palavra tristeza, que significa cansaço, desprazer, aspecto amargo. Não é à toa que quando nos sentimos tristes, a percepção do sabor doce é diminuída, por isso muitas vezes recorremos a chocolates nesses momentos. E vejam que interessante, na medicina chinesa, o órgão relacionado à tristeza são os pulmões.
o principal órgão afetado pelo coronavírus. Será que esse cansaço, essa ausência de prazer, essa perda de doçura pela vida em nós, seria um fenômeno mundial? Nos sentimos tristes por inúmeras causas, e todas são legítimas, mas o núcleo dessa emoção em nós é a nossa desconexão com a vida como ela se apresenta. Então, quando algo acontece de forma diferente do que gostaríamos, aquilo nos entristece. Quando o outro não corresponde ao que esperávamos dele, quando vemos pessoas passando por algum tipo de necessidade, doentes, quando perdemos um ente querido, nos entristecemos. Algumas dessas coisas estão ao nosso alcance mudar, ou pelo menos amenizar, outras não. Quando alguém morre, ainda que nos cause revolta e indignação, não há nada que possamos fazer. Assim, quando a realidade é algo que me causa muita dor, eu a evito e nesse movimento constante de negar a dor, eu me desconecto de mim mesma. E aí, desconectada de mim mesma, é muito difícil manter a conexão com o outro. A tristeza nos convida a olhar para esse desprazer que sentimos com introspecção e, de fato, precisamos estar em solitude para fazer isso e avaliar qual caminho é possível diante daquela situação, mudar ou aceitar. Para algumas pessoas, mudar é a grande dor. Para outras, é aceitar. Então, como sentir tristeza faz parte da condição humana, momentos de solidão para compreender e transmutá-la são saudáveis. Momentos em que nos sentimos extremamente sozinhos e desamparados, geralmente não são. E o que nos sugestiona evitar a dor é nosso ego, com a função que ele tem de nos proteger. No entanto, essa dor é uma das possibilidades que a gente tem de escutar nossa alma, nosso self, que está exatamente tentando nos dizer: escolha como você quer viver, porque na sua origem em grego, a palavra vida significa crescer em consciência. Ao longo de nossas vidas, é provável que a gente ocupe dois lugares, por vezes da pessoa que se sente triste e por vezes da pessoa que deseja ajudar alguém que esteja triste. Então, nessa hora, ou seremos professores ou seremos alunos. Se somos nós que estamos tristes, precisamos ter humildade para aceitar a ajuda, para aprender. Se somos nós que queremos ajudar, precisamos agir como professores e, por amor àquela pessoa, lembrarmos de quem ela é, mesmo quando ela já se esqueceu de si mesma, e mostrar-lhe o caminho de volta. Porque é isso que faz um professor. Ele oferece ajuda quantas vezes for necessário, ainda que a resposta seja não. Porque quem está em dor muitas vezes fere ou não aceita ser ajudada, ou nem mesmo consegue pedir ajuda. E claro, precisamos respeitar sua vontade e também nossos limites. Para ajudar, é preciso que as duas partes se abram, mas para oferecer a ajuda é necessário o desejo de uma só. E o mecanismo da vida é tão perfeito, porque é aí que mora o pulo do gato. Quando a gente atravessa o nosso ego para ir de encontro ao outro, a gente cria uma trilha mental, neuronal, celular, para nos conectarmos com nós mesmos em momentos de dor. Crescer com consciência é um exercício eterno de atravessar o nosso ego. Compreender a tristeza nos fluxos da vida é a oportunidade de fazermos isso. O que nos adoece não é a tristeza, é a fuga dela. Então, se eu pudesse dizer de um único caminho para a gente lidar com a tristeza na criança, é a gente aprender a lidar com a tristeza em nós. Entretanto, tem algumas coisas que podem nos ajudar a prevenir estados generalizados de tristeza, nossos e das crianças. Quer saber um pouco mais?
Dentro da abordagem do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, tudo aquilo que nos chega é preciso ser digerido. Não só o que comemos, mas o que ouvimos, vemos e sentimos. Fazendo uma analogia, partindo do pressuposto que 90% da nossa serotonina é produzida nos intestinos, nosso principal cuidado, então, deveria ser com a digestão. Não temos controle do que nos chega, mas de como vamos nos relacionar e digerir aquilo, sim. No âmbito do nosso corpo emocional, podemos observar como estamos digerindo as sensações e as próprias emoções. Para isso, é necessário presença. Na relação com sua criança, você pode se perguntar: quando estou com minha criança, estou inteiro ou gostaria de estar fazendo outras coisas? Sinto prazer ao brincar com ela? Desejo compreender o universo dela? Se a resposta for não e você se sentir culpado ou culpada, não se preocupe. Proponho que observe se é possível criar situações e brincadeiras com sua criança que sejam interessantes e prazerosas não só para ela, mas também para você. Ao experimentar estar inteiro no brincar com a criança, a vida nunca mais será a mesma, e eu falo por experiência própria. Especialmente para a criança, aprender a digerir, a elaborar as emoções, acontece nas trocas com os outros, principalmente com os adultos que ela ama. No âmbito do corpo mental, é preciso observar como estamos digerindo as informações internas e externas. As internas são os nossos pensamentos. Aqui a pergunta é: você já experimentou estar consigo mesmo e com sua criança em silêncio? Fazer uma massagem nela, oferecendo carinho, deixando que a comunicação aconteça pelo toque e pelo olhar? Você tem oportunidade para momentos de silêncio? Sua criança tem? E esses momentos eles podem acontecer tanto em casa quanto na escola, se você é professor. Dentro de sala de aula. Como está a sua relação com redes sociais, noticiários de TV, revistas, conversas de grupos do WhatsApp? Digerir, elaborar informações exige pausas. E para aquelas crianças que você escuta falando sem parar e acredita que jamais poderão ficar em silêncio, experimente ser um modelo de uma pausa silenciosa e presente ao lado dela, por algumas vezes, e veja o que acontece. No âmbito do corpo físico, a digestão é a dos intestinos mesmo, a relação com aquilo que eu como e de que forma eu elimino. É preciso observar a hidratação, o sono, exercício físico, se é possível pequenas pausas respiratórias de 1 minuto até mesmo segundos ao longo do dia. Você pode se perguntar: o que ensino para minha criança sobre a maneira de se nutrir? Os momentos das refeições são importantes para mim e para ela? Lhe ensino a ter atenção ao que come e enquanto come? Sabemos como aquele alimento é feito, de onde vem, quais benefícios temos ao comê-lo? Estou aprendendo e ensinando a minha criança a comer apenas o necessário para sentir-se satisfeita? Quando ela vai ao banheiro, respeito seu tempo, sua privacidade? Se usa fraldas, me aborreço quando é preciso trocá-la? Faço isso com que disposição? Estou em relação com ela também nestes momentos ou é uma tarefa automática, com pouca presença e atenção da minha parte? Espero ter lhe oferecido informações proveitosas para a sua relação consigo e com as crianças. Desejo muitos momentos de alegria e prazer, e para os de tristeza, consciência e um ombro amigo, que a vida sempre se encarrega de nos oferecer. Lembre-se que a ajuda especializada de psicólogos, médicos e outros profissionais de saúde sempre é bem-vinda, seja em casos crônicos, seja para manter uma vida de bem-estar. E que você beba na fonte de esperança, que são as crianças. Obrigada por me acompanhar até aqui e um grande abraço.